Olá, bom dia a todos. Aqui é Letícia Vidigal. Hoje nós estamos começando a nossa live, o nosso chá com Ho'oponopono. Estou tomando um chá de rooibos, que é esse chá bem comum que tem aqui na África do Sul, também em Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar um tempinho para todo mundo entrar, daqui a pouco a gente vai começar então. Vou colocar aqui o objetivo desse nosso encontro. No chá com Ho'oponopono de hoje. Bom dia, sejam bem-vindos. O chá com Ho'oponopono de hoje tem como objetivo tirar dúvidas de vocês a respeito do Ho'oponopono. Eu pedi num post, que vocês colocassem. Eu recebi só 2 dúvidas. Tô entendendo que isso é uma coisa boa. Porque significa que vocês não estão com dúvida, né? Tá dando para poder explicar tudo a respeito do Ho'oponopono ao longo dos posts, também através do meu site. Quem já assistiu também meus vídeos no YouTube, no meu canal, tem muitas dúvidas que eu já respondi por lá. Sejam bem-vindos. Olá, Roberta, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou começar falando um pouquinho a respeito do Ho'oponopono Identidade Própria, que é o Ho'oponopono que eu pratico. Existem vários outros tipos de Ho'oponopono, né? Então, assim, várias pessoas ensinam o Ho'oponopono de diversas formas. E muitas vezes eu recebo dúvidas referentes a esse tipo de Ho'oponopono que é ensinado por outras pessoas. Como que eu faço para usar o Japamala 108 vezes? Quantas vezes eu tenho que repetir uma frase específica? Quantas vezes eu preciso fazer coisa de um jeito ou de outro que é ensinado? No meu caso, eu procuro ensinar o Ho'oponopono Identidade Própria. É o Ho'oponopono que foi ensinado pela Morná Simeona, que foi disseminado, que foi divulgado, que foi compartilhado no mundo através do livro Limite Zero por Joe Vitale e o Dr. Hugh Lane. Minha fonte de pesquisa são esses dois, Dr. Hugh Lane, que tem cursos gravados dele, do Joe Vitale, que eu assisto, sempre volto, sempre revejo, e materiais voltados muito também para os princípios runa, a forma desses povos xamânicos de resolver, esses povos nativos do Havaí, através do xamanismo, de resolver seus problemas. Esse é o Ho'oponopono que eu pratico. É um Ho'oponopono de um povo que nem usava os números. Então, quando a gente fala assim, eu tenho que fazer 108 vezes, a gente trouxe esse número de uma outra crença. Eu tenho que usar o Japamala. Nós trouxemos o Japamala, uma ferramenta de uma outra crença, e fazemos uso dessa ferramenta no Ho'oponopono. Então, quando vem essa dúvida ela não ressoa para mim, porque eu não faço mais uso do Japamala. Eu já fiz uso, sim, do Japamala como um processo, uma ferramenta de meditação. Eu acredito que qualquer ferramenta que a gente queira utilizar para nos auxiliar no processo de purificação de memórias é válida. Qualquer ferramenta que a gente conheça, algo que alguém nos ensina e que ressoa com a gente, é importante que a gente faça uso, é importante que a gente confie no processo. Então, mas esse não é o meu caso. No Ho'oponopono Identidade Própria, não existe o uso de Japamala, não existe uma preocupação com a repetição de número de vezes. Dr. Hugh Lane ensina nos seus cursos, repitam as ferramentas o tempo todo, porque nós estamos fazendo uma limpeza de DNA, uma limpeza celular, uma limpeza das nossas células. Quando nós falamos de mente subconsciente, quando nós falamos de criança interior, nós estamos falando do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a manifestação da nossa criança interior. A forma, e aí quando eu falo corpo físico, a gente pensa
no nosso corpo físico, como que a gente se apresenta ao mundo, né? Ah, Letícia tem olho claro, cabelo dela é assim, nariz é desse tamanho. Não, eu tô falando não apenas disso, mas estou falando inclusive de funcionamento do meu corpo. Meu intestino funciona bem? Eu tenho alguma dor? Eu tenho alguma doença que se repete com frequência? Ai, que bom que você gosta das cartas e faz a limpeza todo dia. Gratidão. Você tem uma doença que se repete, então, toda vez que acontece isso, eu resfrio, fico resfriado. Toda vez que acontece, eu fico muito tensa, tô doente, eu fico muito nervosa no trabalho, eu tenho taquicardia, ou minha pressão sobe, ou minha pressão cai, ou eu tenho diabetes, ou eu já fui no médico e falaram comigo que eu tenho uma tendência a ter, sei lá, qualquer tipo de problema. Isso é criança interior. Isso é mente subconsciente. Essas manifestações do nosso corpo físico, a forma como o nosso corpo físico se comporta diante das situações que nós vivenciamos nesse mundo, é a relação que a nossa criança interior estabelece com as nossas memórias, que são essas manifestações que geram uma reação na gente e que se manifesta no nosso corpo físico e que a gente, quando a gente fala assim, ela é nervosa, ele é calmo para lidar com essas situações, isso é mente subconsciente. Esse é o Ho Oponopono que eu acredito. A transformação que o Ho Oponopono trouxe para a minha vida foi de estabelecer uma relação mais de confiança nas coisas que estão acontecendo e principalmente de responsabilidade pela mudança que eu desejo presenciar na minha vida. Então, se o meu corpo físico reage com uma doença, por exemplo, rinite. Quando eu era criança, eu tinha sinusite, adolescente, eu tinha rinite, sinusite, tinha isso direto. O que é que gera isso? Então, eu fui atrás da Cristina Cário, fui pesquisar a respeito disso, por que é que eu tinha rinite, por que é que eu tinha sinusite, o que tipo de manifestação de memória a minha criança interior, a minha mente subconsciente estava mostrando para mim, para minha forma de reagir às situações que eu estava vivenciando, e fui limpar as memórias que faziam com que eu tinha essas doenças. Então, isso é o processo do Ho Oponopono identidade própria. É você fazer uma limpeza de DNA, uma limpeza de transformação de célula do seu corpo, para que quando você vivencia uma situação, você não tenha a mesma reação, tanto emocional, claro, porque começa pela emoção, quanto essa manifestação física. Então, isso que eu queria falar com vocês, que é o Ho Oponopono que eu pratico, não é como que fala, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer, quantas vezes. Eu sim confio no processo de repetição das ferramentas do Ho Oponopono. Então, no meu site, ho'oponoponoanjos.com, nós temos lá várias ferramentas para acessar o site. É só vocês irem no link da minha bio aqui no Instagram, acessa lá, vai em Ho Oponopono, clique em ferramentas de purificação, conheçam as ferramentas que existem dentro do Ho Oponopono. Como que essas ferramentas chegam? Elas chegam através de pessoas que praticam o Ho Oponopono identidade própria, que estão fazendo purificação e que recebem essas ferramentas através de uma inspiração. Ou seja, elas estão lá no processo de purificação quando elas têm uma inspiração de que uma determinada ferramenta deve ser utilizada e que ela vai funcionar de uma determinada forma. Mas então são essas pessoas especiais que conseguem isso? Não. Se você tem um elemento, algo na sua vida, algo na natureza, que você considera uma forma de te fazer bem, de se sentir bem, você pode ter certeza que essa é uma ferramenta de purificação de memórias, que você pode fazer uso dela e, inclusive, compartilhar com as pessoas que estão próximas a você. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que uma ferramenta para ela de purificação de memórias, que ela se sente muito bem, falei com ela, então isso é uma ferramenta.
são borboletas. Então, quando ela vê borboletas, ela entende que ela está recebendo uma mensagem de transformação, de mudança, de evolução, de crescimento, de melhoria. Então, é uma ferramenta de purificação para ela. A mesma coisa para quem gosta de unicórnio, para quem gosta de arco-íris, para quem gosta de até coisas que remetem à infância. Porque algumas dessas ferramentas do Ho Oponopono, como M&M's, que são chocolates, marshmallows, e outras comidas também, que às vezes jujubas, que as pessoas me perguntam, nossa, Letícia, mas jujuba? Uma vez eu recebi uma mensagem, jujuba é feito num processo tão horrível, tão não sei o quê. Gente, purifica isso, não é o processo, não é a forma. Não precisa comer jujuba. Uma vez que você faz o download da ferramenta, uma vez que você lê o texto referente a ela, você não precisa nem comer. Eu tenho um pacotinho de M&M que eu deixo em cima da minha mesa, eu não gosto de M&M, mas só de olhar aquele pacote, nem preciso fazer o processo de eu purifico memórias e tal, porque eu estou aqui olhando esse pacote de M&M. Só de olhar, minha mente subconsciente já recebeu a mensagem de que eu estou fazendo a purificação. Isso é a força do nosso subconsciente, é a força dele. Quando você toma uma decisão de fazer purificação de memórias, eu decido que eu quero mudar a minha vida. E aí você toma a decisão de estabelecer uma relação saudável com a sua criança interior, com a sua mente subconsciente. Vamos escutar o próprio corpo. Meu corpo, o que você deseja agora? Quer beber água? Quer fazer exercício? Está sentindo bem? Tem alguma dor? Qual que é essa dor? O que é o significado dessa dor? Pesquisa. Porque isso tudo é uma comunicação entre a sua mente subconsciente e sua mente consciente. Vamos purificar isso então. Qual é a ferramenta que eu devo utilizar? As frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Qual a ferramenta que eu devo utilizar? As frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você fez isso 3 vezes, você recebeu como instrução que a ferramenta a ser utilizada é as frases. Não sou eu, não vem atrás da Letícia, não vai atrás de outra pessoa e pergunte para essa pessoa. Porque você tem também uma terceira mente, que é a mente superconsciente, que é o seu almakua, que é a sua centelha divina que sabe o que é melhor para realizar o processo de cura. Então, se você tem dúvidas a respeito de algo que você precisa fazer, faça essa pergunta. Eu devo fazer isso? E purifica. Gota de orvalho. Eu devo fazer isso? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu devo fazer isso? Usa outra ferramenta, próprio jujubas, o que for, e faz. E aí, se você tem a mesma resposta, você está estabelecendo uma relação entre as 3 mentes. Elas estão unidas ali te respondendo o que você precisa saber. Vamos ver o que tem de dúvida? Podem perguntar, tá? O Ho Oponopono pode ser feito para várias questões. Eu costumo parar uns 5, 10 minutos e vou purificando várias memórias. Cito uma de cada vez. Está errado? Tem que ser uma questão por vez? Eu acredito que a gente deve fazer da forma como a gente se sente melhor. Quando a gente está num processo de purificação de algo que é muito forte, por exemplo, uma situação de abuso, ou uma questão financeira que está muito complicado, você sempre se voltar para essa questão, para fazer a purificação, é uma forma de você cada vez mais estabelecer essa relação com a sua mente subconsciente e superconsciente para gerar a transformação. Então, fazer um processo frequente com a mesma situação fortalece essa purificação, porque você mostra, você está comprometida com essa mudança. Mas eu não acredito que haja um problema se você põe essa mesma mudança várias vezes e outras também. Porque o que vai acontecer é o que eu acredito, tá? Débora, o que eu acredito é o seguinte, o que vai acontecer é que as situações vão continuar se manifestando até uma hora que elas vão parar de se manifestar e aí você vai perceber, ó, essa aqui já está melhor resolvida, então eu vou me focar nessa outra. Ou então elas vão continuar acontecendo com a mesma intensidade que você vai sentir que precisa fazer uma escolha. Na sua jornada, nesse momento, não, eu preciso decidir, eu preciso escolher uma purificação apenas. Eu vou ficar só nessa. Não quero mais essa situação na minha vida mesmo. Isso aqui tá demais, não quero.
e vou trabalhar somente nesse ponto. Mas aí fica realmente assim, muito do que você está sentindo. Não, Letícia, eu estou tranquila, estou fazendo com 3, 4 situações ao mesmo tempo, e isso tá me fortalecendo, estou me sentindo melhor, estou sentindo que o processo está acontecendo. Gente, continue. A forma como a gente se sente com aquilo que a gente faz é a melhor avaliação para a gente saber se algo está dando certo na nossa vida ou não. Principalmente quando vem situações difíceis. Porque se vocês falarem comigo, minha vida melhorou demais, tá ótima, tá linda, maravilhosa. Mas quando vem uma situação como agora, a gente perde a cabeça, fica enlouquecido, desesperado, significa que tem coisa ainda para purificar. Ó, vou mostrar para vocês a situação que eu vivenciei. Esse final de semana, eu estava em Moçambique para resolver questões de visto, esperando dar um prazo. Meu filho mais velho estava na África do Sul, na escola, no regime internato, e o presidente soltou uma notícia, o presidente sul-africano soltou uma notícia no domingo à noite falando que algumas fronteiras seriam fechadas. Ou seja, corri o risco de não conseguir chegar, não conseguir voltar à África do Sul para buscar o meu filho mais velho. Meu filho mais novo estava comigo. O que a gente faz? Desespera, enlouquece, chora. Gente, acalma, respira, purifica. Eu uso uma ferramenta que para mim é muito especial, que se chama Eu Alcanço a Mão Divina. Eu já expliquei essa ferramenta em algum lugar. Acho que no meu grupo do Facebook. Também quem tiver interesse de entrar lá eu falo de algumas ferramentas, mas algumas ferramentas especiais que eu gosto também. Tá? O link também está na minha bio, pode entrar lá. E eu faço uso dessa ferramenta assim, no sentido assim, gente, vou purificar, vou me conectar com o ser divino que existe em mim e que não vai aceitar não conseguir entrar dentro do país e buscar o meu filho. E assim foi, sair. É claro que dentro desse processo de confiança entra a ação junto. Não adianta eu falar assim, eu confio, tá tudo bem, mas eu não purifico, eu não bebo água azul solar, eu não faço meditação, eu não faço respiração, acho isso tudo uma bobagem. Mas eu repito as frases assim de vez em quando eu lembro. Gente, músculo físico. Se você não vai na academia todos os dias, pelo menos com uma frequência, que não sejam todos os dias, 3 vezes por semana, se você não exercita a sua musculatura com frequência, não adianta no final do ano você reclamar que ela está flácida. É o tempo todo. Com a fé é a mesma coisa. Fé é um músculo. Purificação de memórias e transformação na nossa vida é a mesma coisa. É um músculo. Um músculo que precisa ser exercitado. Preciso movimentar isso. Então, eu faço a purificação, entro em ação, entro em contato com algumas pessoas que poderiam levar meu filho até a fronteira, entro em contato com a escola, vejo o que está acontecendo, vou dormir cedo, me programo para dormir cedo, acordo cedo, chamo meu filho mais novo, saio de casa e atravesso a fronteira sem nenhum problema e ainda conseguindo o visto que eu queria. Ainda conseguindo aquilo que eu queria conseguir antes de ir, quando eu fui para Moçambique, e que eu achava que eu tinha que esperar até sexta-feira agora, dia 20, para conseguir. Não, passei, conversei, expliquei e consegui confiança. Mas é prática, é um exercício. A gente se programa, a gente se planeja, e purifica junto. E vai fazendo o processo junto. Essa é a grande transformação do Ho Oponopono. Existem processos que podem trazer aquilo que nós desejamos dentro do Ho Oponopono? Eu acredito que sim, mas o Ho Oponopono que eu acredito é o Ho Oponopono em que você purifica aquilo que você acredita que te impede de acessar aquilo que você deseja. Você mata aquilo que existe no seu subconsciente, no seu DNA, no seu nível, nas suas células de crença. Eu não acredito que todos os homens bons já foram levados. Todos já estão casados, já estão namorando, não tem homem bom mais
disponível para poder ter um bom relacionamento. Essa é uma crença. Quando eu tenho essa crença, quando eu começo o processo de purificação, eu mato essa crença e me transformo numa pessoa que acredita que tem uma pessoa e que eu vou encontrar com ela porque ela também está me buscando. Então, é a morte de algo que me impede de acessar aquilo que eu desejo. Então fórmula e tudo mais, isso funciona, não funciona? Eu acredito que ela pode funcionar porque ela vai no processo de matar mesmo a sua crença quando você confia tanto nela, você põe tanta fé nela, que ela ganha uma força que faz a purificação de memórias que te possibilita alcançar aquilo que você deseja. Mas, estou falando isso por quê? Porque o Ho'oponopono que eu acredito não é para conquistar coisas. Não é para conquistar essa pessoa que eu quero e tal. Não. O Ho'oponopono que eu acredito e que eu pratico é para me transformar em uma pessoa que é capaz de enfrentar situações como a que eu enfrentei esse final de semana, com a confiança que eu tinha de que iria dar tudo certo e que vai enxergar e atrair aquilo que eu desejo na minha vida. Esse é o processo. Então, não está dando certo, não consigo, eu faço. Gente, não adianta, você vai fazer uma coisa o tempo todo, mas o resto da sua vida está todo igual. E aí a gente precisa assumir um compromisso também com a gente mesmo, no sentido assim, não quero isso mais, então eu vou fazer disso uma prática o tempo todo. Não é só, com isso aqui eu vou usar 5 minutos e acabou. E vamos ver o que acontece. Então, uma das outras dúvidas que eu tinha, que eu recebi, né? Então, aqui, ó, a Sabrina está perguntando a mesma coisa. Por que quando eu faço o Ho'oponopono para mim eu não sinto nada, né? Eu não estou sentindo nada nenhum que ele está fazendo errado. Então, essa foi a dúvida também que eu recebi, de que talvez as pessoas estivessem fazendo errado o Ho'oponopono. Eu pratico o Ho'oponopono há mais ou menos uns 10 anos. Eu comecei a escrever e a estudar mais sobre o Ho'oponopono em 2015. Até hoje eu enfrento desafios na minha vida. Eu ainda encontro situações, eu ainda vivencio situações que são difíceis, como essa que eu relatei para vocês. Mas para muitas outras coisas, eu já não vivencio mais. Não acontece mais. E quando acontecem, eu já me sinto muito mais confiante para lidar com elas. No caso do Ho'oponopono, se você está fazendo o Ho'oponopono para conseguir alguma coisa, começa a fazer um processo de fazer o Ho'oponopono para você mudar. Esquece um pouco do que era o seu objetivo. Por exemplo, eu estou fazendo o Ho'oponopono porque eu quero um emprego, ok? Quero um emprego novo. Então, estou fazendo limpeza, aí eu vou para as entrevistas, ou não aparece, e agora com essa situação, as pessoas estão em casa, então as empresas não estão contratando, essa é a nossa realidade, certo? E aí, como que a gente vai lidar com isso, uma vez que eu estou purificando, mas eu quero conseguir um emprego? Começa a purificar para você ser a pessoa que vai ser inspirada pelo seu alma Akua para saber como agir em situações em que você precisa de emprego. Já não é mais... Olha a diferença, gente, não sei se está claro. Vocês podiam até falar comigo aqui se está claro ou não. Então, peraí, que acho que tem mais uma dúvida aqui. Vê se está claro. Não é mais purificar memórias para conseguir emprego. É purificar memórias para que você possa acessar a inspiração do divino criador que existe dentro de você, para você saber o que fazer diante da situação de precisar de um emprego. Então, eu preciso de trabalho para poder receber, né, meu salário, para poder ter dinheiro e tudo mais, sustentar minha família, pagar as contas, pagar dívidas, todas essas situações. O que? Eu tenho uma resposta na minha cabeça: conseguir emprego. Aí, o que o universo faz? Você precisa de emprego, só que você não acredita tanto que você está
Olha lá, gente, vou voltar essa história toda para vocês entenderem esse processo. Eu preciso de emprego porque eu estou apertado, porque eu tenho dívidas, porque eu preciso sustentar minha família e eu não consigo dormir à noite e eu estou muito preocupado. Então você está vibrando isso aqui. Está vibrando preocupação, está vibrando medo, está vibrando um terror, mas você está lá. Quero conseguir um emprego, quero conseguir um emprego, quero conseguir um emprego. E aí você começa a usar o Ho Oponopono para isso, da forma lá que você entender que tem que ser usado. Mas à noite, você chegar à noite, você vai dormir ou durante o dia todo. Eu preciso de um emprego porque eu preciso pagar a conta, porque eu estou preocupado, porque eu não sei o quê. Está vibrando preocupação. Aí o universo entende assim, gente, essa pessoa está lá vibrando preocupação, mas ela fala que é o emprego, acho que ela não quer não, acho que ela está querendo vibrar mais motivo para preocupar. E aí a gente começa a atrair e o universo começa a mandar mais situações de preocupação. Perdão, eu falei que o bebê que secou a garganta. Mais situações que geram preocupação e mais situações que geram medo, insegurança. Porque é o que eu estou vibrando. Então eu começo a atrair isso. Então, pare de fazer o Ho Oponopono para conseguir o emprego. Comece a fazer o Ho Oponopono para que você possa se sentir melhor e mais conectada com esse divino criador que existe dentro de você, porque essa solução de conseguir um emprego pode não ser a sua solução para aquilo que você está vivendo hoje. Ah, eu preciso porque eu preciso pagar a conta. Quem sabe se você ouvir a inspiração e confiar nesse divino criador que nos ampara e que ele está dentro de você, você não vai ouvir uma resposta diferente dessa resposta que você está lutando para conseguir e que está batendo de cabeça sem conseguir. Quem sabe, em vez de purificar memórias para conseguir um emprego, você não deveria purificar memórias para que eu possa ser inspirada para encontrar as soluções que eu preciso nesse momento para resolver o que está difícil para mim. Esse para mim é o processo maior de transformação do Ho Oponopono. Ah, eu quero encontrar um companheiro, uma companheira, um parceiro, uma parceira, quero casar, quero ter filhos, não purifica memórias para isso. Purifica memórias para que você possa se tornar uma pessoa que vai se sentir inspirada em relação ao que você precisa fazer para enxergar a pessoa que você deseja. Porque às vezes ela está do nosso lado, mas a gente ainda não conseguiu vê-la. Porque a gente está numa vibração de, ai meu Deus, estou ficando velha, preciso casar, preciso ter filho, porque não é possível, vou ficar sozinha, e todo mundo já casou e eu não consigo casar. Eu estou nessa vibração. Se a gente começa a buscar uma vibração de eu vou encontrar, estou confiante, eu me amo em primeiro lugar, estou feliz com a pessoa que eu sou, estou disposta e me confio que eu sou uma pessoa, que vou ser boa companheira, que vou ser boa parceira, que vou estar feliz do lado de uma pessoa e vou fazer essa pessoa junto comigo feliz também. Vibra nesse sentido. Essa pessoa você vai conseguir vê-la. Essa que é a purificação que eu acredito que a gente precisa fazer. É nesse processo do Ho Oponopono. É por isso que outro dia eu recebi uma mensagem no YouTube, uma pessoa falando assim, achei que você fosse dar passo a passo. O passo a passo é esse. Purifica e confia que você tem a resposta. Você não está acessando ela. Você vai acessar. Se você começar o processo de purificação, não para conseguir coisas, mas para se transformar, você vai acessar a resposta. Vamos lá. Aqui. É normal ficar meio deprê quanto a algumas questões? Ou será que vem por várias vezes ou será que vem por fazer várias de uma vez? Eu acho que a gente se sentir preocupado em relação a algumas situações é algo muito comum. É normal. Né? Às vezes tem coisas que me preocupam mais do que outras, mas é importante você sentir que depois de um processo de purificação você está se sentindo melhor, que você está caminhando, que você está começando a ter respostas, que você está começando a se sentir inspirada,
Então, vai medindo, vai experimentando. Eu acho que isso também é um caminho que a gente pode testar. Prática diária para a vida toda. Ótimo dia, bom dia. Sonhei que um bambolê dourado girava em cima de um jazigo. E eu pensava, que bom, anel dourado. Ele girava e fazia um espiral de energia, parecia um portal. Tem sentido com a ferramenta? Olha, eu vou dar uma resposta. Vamos lá. O que você acha? O que você sentiu? Você sentiu que tem sentido com a ferramenta? Essa é a sua resposta. Você sabe essa resposta. Procura ela que você vai ter. Muitas vezes as pessoas me perguntam, o que significa isso? Isso é bom ou é ruim? Né? Às vezes, eu já fiz até um áudio sobre sonhos, está lá no meu site, no ciclo 1 da jornada de 40 dias de purificação com os anjos, arcanjos, de conexão com os anjos e arcanjos e purificação com o Ho'oponopono. Lá eu falo de sonhos. Como que você acordou? Você acordou se sentindo bem? Você acordou se sentindo mal? Se você acordou se sentindo mal, comece o processo de purificação em relação àquela situação que você vivenciou no seu sonho. Para que você possa, mesmo não entendendo direito o que aconteceu, purificar as memórias que estão aparecendo ali para você, num processo como se fosse assim, gente, olha que bom. Você está tendo as memórias sendo apresentadas para você em sonho, não é na realidade. Melhor ainda, significa que você não precisa nem se preocupar com a realidade, porque ela não vai se manifestar para você, ela já está se manifestando no sonho. Então aproveita isso, em vez de ficar, ai, porque eu tive um pesadelo, foi horrível, e não sei o quê, ai, que bom, tive um pesadelo, não me senti bem, aconteceu isso, vou entrar no processo de purificação em relação a isso que eu sonhei. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, minha criança interior, não sei quais são essas memórias, mas eu sei que você sabe, vamos juntas purificar, entregar essas memórias para o nosso alma-cua, para que elas sejam purificadas e transmutadas em pura luz. E permita que isso seja feito e sinta a confiança de que você está fazendo a limpeza. Se você sonhou com uma pessoa específica e foi um sonho ruim, foi difícil, o anel dourado é uma ótima opção. Coloque essa pessoa ao redor do anel dourado, vocês duas juntas dentro do anel dourado, purificando as memórias que vocês compartilham. Entre nesse processo de purificação, porque mesmo que o seu relacionamento com essa pessoa seja ótimo, isso é maravilhoso. Significa que existem memórias que... Oi, caiu, desculpa. Significa que existem memórias que vocês têm que purificar juntas e que essas memórias estão se manifestando através de sonhos e não através da vida de vocês, do conflito, da dificuldade, dos problemas, né? Então, assim, eu acho que nós temos como interpretar os nossos sonhos a partir da forma como a gente se sente e a gente tem como agir em relação aos nossos sonhos, fazendo purificação de memórias e sentindo que, apareceu aqui, não apareceu na minha vida real, maravilha, vou purificar, limpar e bola pra frente, não tem que ficar, o que isso significa, o que isso significa, o que isso significa. Gente, a gente não sabe o que significa. A gente não sabe, essa que é a verdade. Quando a gente fala de memórias, de DNA, nós estamos falando, inclusive, de DNA de antepassados, daquilo que veio através do seu pai e da sua mãe, e de histórias de vida deles e dos nossos avós, dos nossos bisavós e tataravós, que não tem como a gente saber. É claro que existem algumas ferramentas. Então, por exemplo, a constelação familiar, eu já falei aqui, já fiz a entrevista com a Márcia e tudo, ela vai voltar depois para a gente conversar novamente. É uma ferramenta para a gente ver algumas situações assim que, de repente, a gente não está conseguindo. Olha, tem esse negócio que não anda, o que é isso? E aí, de repente, a gente descobre o que é e consegue limpar, direcionar a limpeza para aquilo. Mas é uma coisa dentro de vários antepassados. Gente, desculpa, minha garganta tá seca. Vou beber chá para poder parar de tossir. Mas a gente não tem como saber tudo que a gente tem, que a gente carrega e que precisa de uma limpeza. Então, quando a gente sonha, ou acontece uma situação que você fala assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo?
Está acontecendo com você, porque é uma memória que existe em você, tanto das suas vidas anteriores quanto dos seus antepassados, que está se manifestando para você, para que você possa purificar, fazer essa transformação em você, de forma que você possa gerar essa transformação também na sua vida. Ah, estou desempregado, estou desesperado, não sei o que vai acontecer, posso ser mandado embora diante dessa situação. Vamos juntos, no processo que está acontecendo agora, com esse coronavírus, com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, vamos caminhar juntos, porque essa é uma memória que a humanidade está compartilhando e a gente precisa limpar essa memória juntos. Então, vamos, faz a purificação todos os dias, faz a limpeza todos os dias. Eu não quero ser uma pessoa que vai se desesperar com essa situação. Eu quero ser uma pessoa que vai agir por inspiração diante dessa situação, para que ela possa não me atingir de uma forma tão significativa que eu vá ficar desesperado. Não, para que eu possa, inclusive, ajudar outras pessoas, me ajudar e ajudar outras pessoas. Esse é o processo de purificação que eu acredito do Ho Oponopono. Eu gritava anel dourado feliz, mas não era um anel, era um bambolê. Para mim fazia sentido, acordei bem, fiquei feliz de ver o anel. Então, maravilha. Livros do Ho Oponopono, vou fazer sugestão. Vamos lá. Limite Zero é o primeiro de todos, né? Eu acredito que para mim é uma referência. Marco Zero também, eu gosto desse livro do Ho Oponopono. O grande livro do Ho Oponopono eu gosto porque ele faz uma relação entre o Ho Oponopono e outras práticas que estão sendo ensinadas hoje em dia. Apesar que ele não vai falar do Ho Oponopono lá, a identidade própria, mas ele faz relações que são muito interessantes. E tem alguns livros em inglês que são também minha referência. Depois tem um que chama Ice Blue, que é do Dr. Hugh Lane. Então, quem conseguir, quem souber ler inglês, ele fica disponível no Kindle. Eu baixei ele no Kindle e li pelo Kindle, que é um livro bem legal também. Como fazer uma verdadeira purificação? Então, Flavinha, uma verdadeira purificação eu acredito que a gente faça todos os dias, o tempo todo, repetindo uma ferramenta, conectado com isso que a gente deseja purificar, mas principalmente estabelecendo uma relação saudável entre mente consciente e mente subconsciente, que é a nossa criança interior. Todos os dias de manhã, prece de abertura, respiração Ra e conversar com a sua criança. Minha criança, bom dia, estamos começando o dia, estou aqui para poder a gente ter um relacionamento saudável, quero cuidar de você, quero ficar bem com você, quero te ouvir, quero saber quais são as memórias que temos que purificar juntas. E aí você estabelece essa relação e ao longo do dia você vai usando as ferramentas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, gota de orvalho. Tem várias outras ferramentas disponíveis lá no meu site, sugiro que vocês visitem, conheçam as ferramentas que estão lá. Vai usando, acontece uma situação, usa uma ferramenta específica para aquilo. E aí você vai usando ao longo do dia. Então as coisas vão acontecendo, você vai purificando. E aí para mim é quando a purificação realmente acontece. Na hora que você já ou mudou realmente a sua realidade, porque ela muda mesmo, tá? Ou as coisas acontecem e elas já não te desequilibram como antes. E fazer Ho Oponopono já agradecendo por algo que ainda não aconteceu significa ter fé e acreditar que acontecerá. Sim, eu penso que se você deseja algo e você ser grato porque você já tem esse algo na sua vida, é um exercício que a gente pode fazer todos os dias. Gratidão, gente, é uma ferramenta de purificação. Tanto é que as 4 frases é: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Então, espalhar o amor e ser grato, inclusive por aquilo que a gente ainda não conquistou, é realmente uma ferramenta de purificação e transformação também. Depois a gente pode falar um pouco mais da gratidão. Acho importante. Deixa eu ver se tem mais dúvida. Ai, tem hora que eu vou mudar a tela. Ai, Flavinha, então, ok. Respondi. Que legal, do Chile. Seja bem-vinda. Então, tem mais alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram respondidas? Que vocês queiram que sejam respondidas aqui? Tá tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro o que eu acredito de verdadeira mudança e transformação do Ho Oponopono. Então, eu quero fazer convites para vocês agora. Convido vocês para participarem da jornada de 40 dias. Na quinta-feira de manhã eu vou fazer uma live com a Letícia Capelão
pelo o Instagram dela. Eu vou ensinar, vou mostrar para vocês como que eu uso a ferramenta, o Pilar da Paz de Eu, e vou ensinar também esse Alcança a Mão Divina. Essas duas ferramentas para que a gente possa crescer, para que a gente possa ouvir a inspiração nesse momento que a gente está vivendo agora. É um dia muito especial. Gente, quinta-feira, amanhã, né? Amanhã. Então, amanhã, pelo Instagram da Letícia, confirma lá o horário, acho que eu pus aí no meu stories, tá aí, para a gente poder purificar, e ela vai fazer também um processo de purificação com os arcanjos. Acho que vai ser bem legal, sinto que vai ser muito legal, e vocês podem acompanhar a jornada através do meu site, ho'oponoponoanjos.com. Estão lá os 3 primeiros ciclos, e agora a gente vai entrar no 4º, e se eu não me engano são 8 ciclos, 7 ou 8 ciclos, que a gente ainda vai aí, porque são 40 dias. Também convido vocês para poder entrarem no meu canal do YouTube, para poder me seguirem lá e curtirem os vídeos, assistirem, colocarem dúvidas, comentarem, para que eu possa também saber se está respondendo, se não está, se está legal, se não está. Coloca lá, isso aqui não foi legal, não gostei, tem como explicar melhor. Põe as observações lá que eu respondo sempre. Eu tenho buscado responder os posts do Instagram, do YouTube e o meu grupo do Facebook, que também o link também está aí no meu Instagram. No grupo eu faço lives 3 vezes por semana, a gente está estudando o Limite Zero. Tem 2 semanas que eu não faço estudo. 2 ou 3, não, 2 semanas que eu não faço estudo do Limite Zero, pelas questões que eu vivenciei, assim, de ter que sair do país, etc. Então, isso aí gerou um pouco de tumulto, mas essa semana tem estudo do Limite Zero na quinta. Hoje eu já vou entrar no grupo para poder falar sobre uma ferramenta. E aí lá tem material diferente, tem algumas coisas disponíveis lá. Inclusive o livro Limite Zero e o livro Marco Zero estão lá em PDF, porque o Joe Vitale disponibilizou esses materiais, né? Eles estão disponíveis na internet, então fica lá também para quem quiser, tá bom? E aí, quem quiser também visitar o site, conhecer mais ferramentas, conhecer mais materiais, entrar no blog, vai lá, que eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês. E deixem aí suas dúvidas, comentários, aquilo que vocês desejarem saber sobre esse Ho Oponopono que eu acredito, que é o Ho Oponopono Identidade Própria. E aí, vamos nos falando. Amanhã, então, hoje eu ainda tem mais uma live no meu grupo do Facebook. Amanhã tem live aqui de manhã e mais uma lá no meu grupo do Facebook também, o estudo do livro do grupo, o grupo do Facebook. Eu faço o estudo do livro Limite Zero às quintas-feiras. Então tem esse grupo lá. E aí vocês podem ir lá também assistir. E essa live vai ficar salva. Eu vou salvá-la na minha página do YouTube. Vou salvar lá para que vocês possam acessar também sempre que quiserem. Então fica aí esses convites. Fico muito feliz com a presença de vocês. Mahalo de coração por estarem aqui comigo hoje. Eu estou sem meu tripé. Esqueci meu tripé lá em Moçambique. Estou segurando o celular aqui com a mão. Vou ver se eu encontro outro aqui por aqui na África do Sul. Mas também estou quietinha em casa com meus filhos. Eles estão no recesso da escola. E vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos purificando, gente, purificando memórias, vamos mudando, vamos aproveitar essas oportunidades de memórias que estão se manifestando para que a gente possa limpar sempre. Os horários da live. No Facebook, no grupo do Facebook, eu não tenho ainda os horários muito fixos não, sabe? Mas amanhã o horário da live com a Letícia tá no meu stories, pode olhar lá, que acho que é 11 horas da manhã, 11 ou 11h30, agora eu não lembro. Então, a dúvida. Obrigada. Fica bem também. Água azul solar falou que é água para ser de torneira. Então, vamos lá, gente. Eu falei a orientação que o Dr. Hewlett dá, que é pegar um pouquinho, gente, um pouquinho assim, olha, de água da torneira. Pinga uma aguinha da torneira assim, plim, e depois preenche o restante com água filtrada, água mineral, a água que vocês quiserem. Porque esse tiquinho de água de torneira que você... E aí o restante com a água purificada, água
eu falei purificada, mas é água o quê? É água filtrada. A água filtrada no sol já é uma água azul solar, tá? O uso da torneira e do poço. Ok, ótimo, pode fazer assim. Não precisa encher de água da torneira não, tá? Pinga um pouquinho de água de torneira, preenche o restante com água filtrada ou água mineral, coloca isso no sol, deixa no sol por 30 minutos, 1 hora, que isso depois essa água já está purificada. Ela já é uma água azul solar. Ela já é uma água pronta para você beber, preparar comida, borrifar na casa, dar para os seus bichinhos de estimação, o que vocês quiserem, ela já está preparada para isso, ok? Então, é isso, gente. Muita gratidão pela presença de vocês. Mahalo de coração por passarem agora essa manhã comigo. E na semana que vem eu volto com o chá com o Ho Oponopono às 8 horas da manhã, às quartas-feiras. E vou depois divulgar os horários das outras lives também que eu faço no meu grupo do Facebook. E aí nós nos encontramos aqui amanhã no Instagram da Letícia Capelão e na semana que vem, na quarta-feira, pela manhã, às 8 horas da manhã. Gratidão. Gratidão, Alcione, gratidão a todos e até o próximo encontro. Aloha!